Olá, pessoal. Louvado seja Deus por nós estarmos diante da presença dele. Você sabia, meu irmão e minha irmã, que é muito gratificante e nós devemos ser gratos por nós estarmos na presença de Deus? Por ter esse privilégio, essa oportunidade de conhecer a Cristo. Porque tem muitas pessoas no nosso país e em outros países principalmente em outros países que não tem nem a Bíblia para ler. Aqui, se eu contar na minha casa, eu devo ter mais de umas 12 Bíblias, várias versões. E tem países que são perseguidos. Se eles souberem que eles estão lendo a palavra de Deus, eles são mortos. E nós aqui temos esse privilégio de ter a Bíblia, de ter muitos pastores que pode ler a palavra, missionários, missionárias, evangelistas, não é verdade? Nós temos essa oportunidade, então nós devemos ser gratos a Cristo. Sermos gratos porque nós acordamos e estamos respirando mais um dia aqui na terra, mesmo que esteja muitos sacrifícios, muitas dificuldades, nós devemos ser gratos por todas essas coisas. E eu sempre preguei, irmãos, a palavra de Deus, o arrependimento, a salvação eterna. Sempre preguei Cristo Jesus para as pessoas e vou continuar pregando até o resto da minha vida, no nome de Jesus. Porque eu sei quem eu sou. E eu também posso fazer essa pergunta: você sabe, meu irmão, quem você é, qual é a sua identidade? Eu digo isso que todos nós temos esse chamado a pregar a palavra de Deus. Hoje nós temos que ser um pouco mais estrategista para pregar a palavra de Deus. Infelizmente, hoje nas igrejas estão colocando todo tipo de entretenimento, porque as pessoas acham que se um pastor ou um evangelista, ou um líder, ou quem seja, pregar a palavra, uma missionária pregar a palavra, se ela pregar coisas simples, não tinha unção, não tem o Espírito Santo. Mas, irmãos, esse não é o caminho. Hoje tem que ter um show dentro das igrejas. O louvor tem que ser maravilhoso, o tocador de guitarra, ou de violão, de bateria, o vocal, né? Tem que ser o quê? Tem que ser muito bem sucedido para que as pessoas sintam a unção. Na verdade, essas coisas são importantes, mas não é colocado em primeiro lugar. E o que nós precisamos, irmãos, é estar diante da presença de Deus. É isso que vai importar para a nossa vida eterna com Cristo. O galardão, irmão, o que é o galardão propriamente dito? É aqueles que vão entrar pelas portas da frente. Não vai precisar passar pela grande tribulação. Não é verdade? Não diz lá em Tessalônica, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, que os mortos vão ressuscitar e os que estão vivos vão encontrar com Cristo. Ele vai vir para buscar a sua igreja. Então, nós devemos buscar aquilo que Cristo sempre pregou, aquilo que vem lá dos antigos, voltar à essência de Deus. Para não ficar só em minhas palavras, em Mateus, no capítulo 3,15, diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Estava falando de
de João Batista batizando Jesus. Então ele diz que por agora assim nos convém cumprir toda a justiça, cumprir a palavra. Foi a primeira palavra que Jesus disse. E Jesus, não precisando, irmãos, do ato de arrependimento, ocupou o lugar do pecador, o meu lugar e o seu lugar. Jesus ele veio ao mundo, irmãos, como substituto do pecador. Então a primeira frase que Jesus disse, que a gente conhece, está em Mateus 3,15. Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Quando Jesus vem falando com João Batista, deixa as escrituras se cumprir e me batiza, João. E as últimas palavras que Jesus falou, a primeira palavra foi que tinha que cumprir as escrituras. E a última palavra também. É a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Mateus 28, a partir do 16, diz assim: e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram, né, que era Jesus, porque ele tinha ressuscitado, né? Glória a Deus. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Glória a Deus. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. É maravilhoso, irmãos, porque Jesus veio pregando o arrependimento, que o pecador venha sair do pecado, das coisas erradas. E Jesus está muito próximo de voltar. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Não somos perfeitos, como eu sempre digo, mas neste mundo matéria aqui, nós precisamos nos arrepender e deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. E como eu disse, Jesus falou lá em Mateus 3,15 que tinha que se cumprir a justiça de Deus, cumprir as Escrituras. E aqui ele vem dizendo algo muito importante. Ele diz que, olha, eu tenho todo o poder. Não é verdade? E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado. Deus deu o poder para ele. Então, quem tem o poder? Eu já preguei umas mensagens atrás falando sobre isso. É Deus que tem o poder. É Jesus que tem o poder do mundo. É Deus. Então ele falou: então eu tenho poder, vocês querem ter o poder? Vocês querem vencer este mundo? Eu tenho este poder para dar para vocês. A segunda coisa que Jesus diz, ele fala: vai. Aí, ó, portanto, ide. Então vai. Prega a palavra. Dali, irmãos, eram 11 discípulos. Judas já tinha se enforcado, não é verdade, irmãos? Daqueles 11 discípulos, eles pregaram o evangelho. Não que Jesus só tinha esses. Jesus tinha muito mais discípulos, mas esses eram os mais importantes, que foi escolhido a dedo, que chegaram primeiro. Jesus tinha muitos mais discípulos que pregou a palavra também. Mas esses foram os enviados, então vai. Jesus está dizendo para mim e para você: vai. A terceira coisa ele fala, ó. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, né? Vai, ensina
todas as nações. Segunda, terceira coisa que ele fala, primeiro ele tem poder. Segunda coisa, ele pediu para ir. Ide, vai. Terceira coisa, ensina. Ensina o quê? O que eu preguei, o que eu falei, o que eu curei, os milagres que eu fiz, vocês podem fazer também. É isso que Jesus quer de mim e de você, para essa última geração. Nós estamos na última geração. O relógio do fim do mundo, eles nem falam muito mais sobre isso, porque já sabemos que está no finzinho, irmãos. A Bíblia diz, um dia eu sonhei com isso, Mateus 24, 32, quando a figueira estiver tenra, mole, sabeis que está próximo o verão. Então, a vinda do Senhor Jesus Cristo, nós temos que despertar, irmãos. Ah, porque o pastor brigou comigo, eu não quero mais fazer parte do ministério. Ah, porque a irmã olhou com a cara feia para mim, eu não quero fazer mais parte. Poxa, eu não gosto desse irmão, eu não gosto dessa irmã, que tem um jeito estranho. Cada um tem seu jeito, cada um... A gente tem que grudar-se, irmãos, com Jesus Cristo. Então Jesus disse, vai, ensina aquilo que vocês aprenderam. E hoje nós temos toda a Bíblia aí, irmãos, para aprender, para ensinar. Não é verdade? E a quarta coisa que Jesus diz é, eis que eu estou convosco todos os dias. Ele diz assim no 19, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, os ensinamentos dele. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus é com você, meu irmão e minha irmã. Jesus é comigo. Essas foram as considerações finais de Jesus. E a coisa mais linda que ele deixou para nós, primeiro ele falou que tinha todo o poder, né? Segunda coisa que ele falou, duas coisas dele e duas coisas para o povo. A segunda coisa é que ele está conosco todos os dias. Ele só disse, vai e ensina. Não é verdade? Ele tem todo o poder. Ele está comigo e com você. Agora você vai e ensina. Ensina como? Ensina com a sua vida. Dia após dia. Irmãos, esse mundo aqui não é moleza. Você entra no emprego, você para sustentar sua família, para manter sua família, você tem que lutar. Você casou, você tem que lutar pelo seu casamento. Tem filhos, luta pela vida dos seus filhos. Essa é a vida, é o mundo matéria. Mas sempre com Jesus no coração, com Jesus, com arrependimento de Cristo dentro do coração. Porque a nossa salvação está muito mais próxima. Por mais, irmãos, que nós construímos castelos de encanto aqui nessa terra, isso vai passar. Nós precisamos nos colocar diante da presença de Deus. Ah, mas fulano de tal fez mal para mim, é problema dele. Ah, fulano de tal fez... é problema dela. Nós temos que continuar com Jesus Cristo até o final, irmãos. Frase maravilhosa de o apóstolo Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amém, irmãos? Jesus, ele já pagou todo o preço na cruz do Calvário por mim e por você. Ele só quer que eu e você vai e ensina. Porque toda a Escritura já está aí nos dizendo o que nós devemos fazer. Ah, eu estou sendo tentado, pastor. Estou com problema. Vença a tentação. A Bíblia diz que Deus não dará maior tentação que nós não possamos suportar. Vença a tentação. Tem mensagem aí também sobre isso, sobre a tentação. Procura que você vai encontrar, irmãos. Deus, ele quer que a gente vença tudo através do Espírito Santo dele. Deus quer que eu e você, irmãos, seja feliz, cheio da presença dele. Deus quer levantar um exército forte de evangelho. É isso que Deus quer fazer. Deus quer nos abençoar, Deus quer nos fortalecer. Não temais, irmãos.
A Bíblia diz assim, não temais aqueles que matam a carne, temais aquele que depois que matar pode jogar no inferno. Está querendo dizer, irmãos, que nós não devemos temer ao mundo, aos homens. Nós devemos temer ao próprio Deus. Temer, não ter temor, né? Temor é sabedoria, irmãos. É vigilância, é ser prudente. Então, meus amados irmãos, que nós possamos nos arrepender das nossas transgressões, nós possamos colocar nossa vida diante do Senhor. A Bíblia diz assim, louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tu tens preparado? A Bíblia diz que Jesus deixa as 99 ovelhas lá no aprisco que vai buscar aquela que se perdeu. Nós devemos, irmãos, estar firmes para a grande vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não se perca, tem um monte de conhecimento agora aí do mundo, tentando tirar as pessoas da presença de Deus. É conhecimento disso, todo mundo agora é mestre. Eu sempre costumo dizer, né? Eu dou umas aulas de Tai Chi Chuan, faço muitas coisas para sobreviver, irmãos, mas eu sempre digo uma coisa, eu sou apenas um homem tentando ganhar a vida. Como as pessoas perguntam, você é um professor, você é um instrutor de Tai Chi Chuan? Eu falo, eu sou apenas um homem tentando ganhar a vida. Porque eu sei que a minha morada não é aqui. Mas enquanto eu estiver aqui, eu tenho que transpadecer Jesus. E que assim seja, meu irmão, na minha vida e na sua vida. Você é mais que vencedor por aquele que nos amou e que nos ama, Jesus Cristo. Estou fazendo uma série de mensagens só sobre Jesus. Fui tocado em falar só sobre Jesus ultimamente. Porque Ele que é a fonte de vida. Começou com 12, um caiu, foi os 11, levantou lá no Atos dos Apóstolos mais um, depois 100 e poucos, foi crescendo, depois 3.000, e hoje nós somos uma multidão, não é isso? Não é isso? Uma multidão. Vou repetir aquilo que eu falei, se eu não me engano, na outra mensagem. Lá no livro de Apocalipse diz que o ancião perguntou a João quem é aquela multidão. E João falou, tu não sabes quem é? Tu sabes. E o ancião disse, esses são os que vieram da grande tribulação. Irmãos, não vamos esperar para entrar na grande tribulação, mas que nós devemos ser, assim como eu já falei no começo dessa mensagem, nós devemos encontrar com Ele nas nuvens do céu, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Compartilha, irmãos, pelo menos uma mensagem com alguém, seja essa ou seja de qualquer líder espiritual que anda na verdade da palavra de Deus. Fale do amor de Jesus para as pessoas, na sua simplicidade. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós estamos no mesmo barco. Jesus está vindo sobre as águas. Que nós possamos buscar a presença de Deus a cada dia. Que nós possamos amar Ele de todo o nosso coração. Jesus, irmãos, Ele colocou apenas 2 mandamentos para nós. Amar a Deus e amar o próximo. Isso é o suficiente. É fácil, não é? Mas é o suficiente. Então, irmãos, que Deus te abençoe. E Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Fiquem na paz, irmãos, e fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.